Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, privilégio de dirigir a você. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Salmo 124, diz assim: Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado por sobre a nossa alma. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Amém? O salmista aqui começa esse salmo dizendo: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. Meus irmãos e irmãs, a Bíblia tem nos ensinado que a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele está comigo, Ele está com você em todo o tempo. Mas será que nós temos reconhecido o caminhar de Deus conosco durante todos os dias? Porque às vezes nós temos a tendência a olhar para a situação e fazer uma pergunta. Às vezes nós olhamos para situações à nossa volta, aquilo que acontece conosco, e perguntamos: Deus, mas onde o Senhor estava quando isso aqui me sobreveio, quando isso me aconteceu? A palavra não está dizendo nesse texto que esse povo não foi perseguido. O que a Bíblia diz é que mesmo em meio a tudo aquilo, o Senhor esteve com eles e não permitiu que coisas piores acontecessem. É como quando a palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que edificam. Ou quando a Bíblia diz que eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não preciso temer mal algum, porque o Senhor estaria comigo. Em outras palavras, mesmo que eu passe pelo vale da sombra, porque a Bíblia não diz que Deus vai me impedir de passar pelo vale. Ele está dizendo que quando eu passar pelo vale, Ele vai estar comigo e me guardar naquele lugar. A Bíblia não diz que nós não passaríamos por frustrações, por problemas. A Bíblia diz que quando passássemos, Deus estaria conosco e em meio a isso tudo, Ele continuaria nos sustentando. Agora, como é que nós temos olhado? O que nós temos visto? Será que a nossa fé em Deus é uma fé de que nada de mal vai me acontecer? Ou será que a minha fé é que em meio a todas as coisas, Deus me sustenta? A Bíblia vai usando para nós vários exemplos disso. O exemplo que eu acabei de dar, do Vale da Sombra da Morte, em que nós não precisaríamos ter medo, porque Ele estaria conosco. Há um outro momento que a palavra diz: olha, pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você não vai ser atingido. Ou seja, a Bíblia fala de um contexto de problemas, de guerras, do nosso cotidiano muitas vezes, mas a palavra diz que em meio a tudo isso, Deus estaria comigo e com você. Ele me sustentaria e te sustentaria, Ele me renovaria e te renovaria. Eu não sei como você tem vivido esses dias, mas eu sei aquilo que a palavra está dizendo, que se o Senhor não for conosco, então de fato os inimigos teriam nos engolido. Mas porque Deus é conosco, Ele nos sustenta. Pode ser que não seja do modo como nós esperamos, porque o agir de Deus Ele é único, mas Ele continua no controle de todas as coisas. Então confie nele nesse dia, coloque sua vida, o seu coração, tudo que você tem e é diante dele. Deixa Ele cuidar, ministrar e sustentar a sua vida nesse tempo. Amém? Vamos orar por isso? Espírito Santo, obrigado, Deus. Obrigado por mais essa manhã, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Deus, porque em meio às nossas crises, dificuldades, em meio às situações que se levantam, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Ainda que caia 1000 de um lado e 10.000 de outro, ainda que a gente precise passar pelo vale da sombra da morte, ainda, Deus, que nós sejamos levados cativos pelos inimigos, a Tua palavra diz que nós não precisamos temer, porque o Senhor guarda as nossas vidas. O Senhor continua sustentando a nós. Ó Deus, mesmo quando, ó Deus, o dia mal chega, a Tua palavra diz que em meio a isso tudo, o Senhor entra com provisão. Ó Deus, abra-nos a visão, nos ajude a enxergar aquilo que o Senhor já tem feito.
Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um tempo abençoado e sustentado na presença do Senhor. Amém. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais.